Uma coisa que você trouxe, principalmente com relação ao patriarcado. Hoje a gente é um dos momentos que a gente mais discute essa questão sobre a masculinidade e tem muito da devolutiva sobre a crise da masculinidade. Muitas pessoas destacam que está tendo uma crise da masculinidade tradicional e a gente teve alguns episódios que a gente também discutiu um pouco disso e a gente está agora a gente está reescrevendo essa masculinidade tradicional. Então agora o que é a nova masculinidade e como que o processo social se envolve nessa nova mudança, nessas novas discussões sobre a masculinidade atual. Perfeito. Bom, eu acho que esse é um tópico bastante importante dentro da discussão de masculinidades. E aí vamos tentar descascar outra camada da cebola. Eu não acredito em nova masculinidade. Legal. Tá? Por quê? Primeiro, vamos situar o projeto ao qual nós estamos falando sobre, né? Quando a gente fala em masculinidade no singular, a gente, em grande parte, está falando desse projeto específico. Ele tem um nome feio, tá? Mas é importante para a gente saber e denotar. Esse projeto específico se chama masculinidade, ou projeto de masculinidade hegemônica patriarcal. Vamos quebrar essa cebola para a gente entender o que a gente está falando. Primeiro, um projeto de masculinidade, ou seja, que remete a expectativas e elementos sobre o que significa um homem. Hegemônico, porque esse é um projeto que pretende, dentro dessa perspectiva do que significa ser homem, abranger não só todas as estruturas da sociedade, como fazer parte, ou ser um elemento que está ali na cabeça e no coração de todos. Ele é hegemônico, né? Ele não é pontual, ele não é um recorte, ele é estrutural. E patriarcal, porque esse projeto do que significa ser um homem, uma perspectiva hegemônica que atravessa todas as mentes e os corações, né, tem no centro da sua organização a autoridade masculina. Então, masculinidade hegemônica patriarcal. Quando a gente está falando de masculinidade, em geral, nós estamos falando desse projeto. Projeto muito específico, como eu mencionei há pouco, localizado historicamente a partir da colonização, e que organiza, e aí não só em termos de gênero, mas também cruza com raça, classe, território, corpo, sexualidade e afins, organiza a maneira como a gente se pensa, a gente sonha, a gente deseja, a gente age e afins na sociedade. Quando a gente fala em buscar uma nova masculinidade, em geral a gente está falando de quais são os elementos deste projeto que, de alguma forma, estão impactando a nossa vida, e aí especialmente das mulheres, mas de nós homens também, e que de alguma forma a gente poderia mudar isso. Por ser um projeto hegemônico, isso não é possível. Só é possível se a gente destruir esse projeto. Porque um projeto hegemônico é um projeto que se pretende organizar, né, toda a dinâmica e toda a possibilidade que se tem à mente. Para tentar colocar isso de uma forma, ou explicar de uma outra maneira, não é sobre uma lente que a gente coloca e que dá uma perspectiva para nós. É sobre a forma como a gente pensa aquilo que a gente está vendo, né? E isso é muito difícil, porque o hegemônico é basicamente aquilo que organiza, como eu mencionei, desde a mais tenra idade, desde a forma como a gente é criado, da forma como a gente se pensa, se imagina, sonha, etc., em todas as dinâmicas e todos os possíveis. Então, quando a gente fala em hegemônico, a gente está falando de uma coisa que está aqui na nossa frente, que é muito difícil você conseguir ver além, né? Se eu colocar uma venda no seu olho, você me aponte tal coisa, você não tem como. É muito difícil você ver além da venda, e o hegemônico ele faz basicamente isso. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que nós estamos fazendo discussões, estamos tensionando alguns elementos desse projeto de masculinidade, quando a gente fala sobre a questão da violência, quando a gente fala sobre o papel dos homens numa perspectiva mais equânime, mais igualitária com as mulheres, quando a gente fala sobre a ideia de masculinidade tóxica, etc., a gente está tensionando este projeto, mas isso não significa um novo projeto. Para existir um outro projeto, a gente tem que quebrar o projeto que existe. E, mais do que isso, que aí é interessante, né? Como eu mencionei aqui no início da nossa conversa, esse não é um projeto de gênero isolado. Esse é um projeto que atravessa outras dimensões, outros marcadores sociais. Ou seja, não existe um novo homem enquanto existe racismo. Não existe um novo homem enquanto existir desigualdade social e econômica. Não existe um novo homem enquanto existir centro e periferia. É bobeira. Eu sei que é bonito, gostaria, mas não tem como.
Porque essa relação de gênero, ela está diretamente associada às outras dinâmicas que criam diferença, que criam desigualdade e elas vão sendo perpetuadas. Então, para voltar, mas de uma forma inclusive otimista, eu não acredito em nova masculinidade, mas eu acredito na importância dessa conversa como a gente está tendo aqui, nos debates que a noção de masculinidade tem trazido, nos livros, nas palestras, nas rodas, nos grupos de discussão e afins, que nos ajuda a tensionar esses elementos de masculinidade que a gente possui na nossa sociedade e que, de uma maneira, inclusive estrutural, eu acho que possibilita a gente, tendo consciência dessas questões, né, a construir, a mirar, a desejar um horizonte mais equânime, mais digno, mais igual entre homens e mulheres. Agora, para isso acontecer também, a gente precisa falar de masculinidades. E aí vem a parte bonita da história. Por quê? Porque masculinidade, no singular, a gente pensa em um projeto. Quando a gente está falando em masculinidades, a gente está falando de outros projetos. Quais são os outros projetos? Quais são as outras possibilidades de ser homem, de existir enquanto homem, que a gente pode pensar, conhecer, sonhar e desejar? Para isso, a gente tem que olhar, por exemplo, para outros modelos de sociedade. Porque dentro da nossa sociedade, dentro desse projeto hegemônico, dificilmente a gente consegue enxergar, né? Mas a notícia boa, na minha perspectiva, é que eles existem. Eles existem nas brechas, eles existem nas lacunas. Exemplo, quando você olha, por exemplo, para a configuração de um terreiro, né? E aí não é papo religioso e afins, mas basicamente eu estou dizendo que existem algumas agremiações ou comunidades onde um outro projeto de masculinidade está colocado. Uma outra relação entre homens e mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres afins, entre humanos, dentro da configuração de gênero, está colocada, né? Quando a gente olha para outras sociedades, aí saindo de uma perspectiva só de Brasil, a gente consegue ver que existem outros projetos, só que eles estão ali nas brechas, nas lacunas, né? Acho que esse é o ponto importante que eu quero sublinhar aqui. É muito difícil pensar no novo se a gente está embebido, se a gente está mergulhado, se a gente está quase ébrio, né, de um projeto que é hegemônico.